Olá, alunos, beleza? Tudo bem com vocês? Estou de volta. Hoje nós vamos falar sobre isomeria espacial, dando aí a continuidade aos nossos vídeos sobre isomeria, tá? Então vamos ver hoje o que é isomeria espacial, cis e trans e Z, beleza? Vamos lá? Vamos acompanhar aqui na nossa telinha? A isomeria espacial cis e trans, que faz parte aí do grande grupo de isômeros, né? Nós já vimos a isomeria plana e agora espacial. O nome já diz, né? Espacial. Neste caso de isomeria, a gente tem que verificar, a gente tem que visualizar as moléculas em um novo plano e não simplesmente observar se houve aquelas mudanças, por exemplo, na cadeia, se ela foi ramificada ou não ramificada, se mudou um grupo funcional ou não. Nesse caso, a visão é do espaço em que ocupa os átomos na formação de uma cadeia, ok? Para acontecer a isomeria cis e trans, exigem algumas condições. Uma das condições aqui é que a cadeia ela tenha uma dupla ligação. Então precisa ter uma dupla ligação na cadeia. Se a cadeia não tem dupla ligação, certo? Então já não podemos. Isso estou falando de cadeias abertas. Então, não podemos anotar isomeria espacial, né? Segunda condição, a cadeia ela pode ser também fechada, tá? Então, para você analisar se há isomeria cis e trans, primeiro, a cadeia, se ela for uma cadeia aberta, ela precisa de uma insaturação do tipo dupla. E você pode também notar isomeria em cadeia, isomeria espacial em cadeia fechada. Qual que é a regra? Continuando aí, ó. Se eu tenho aqui o carbono da dupla, eu tenho essa dupla aqui de carbonos. Aqui eu vou ter o que eu vou chamar de radical 1, radical 2, radical 3 e radical 4. Para existir aqui uma cis trans nessa cadeia, né, analisando uma cadeia aberta, contendo a dupla ligação, este R1 ele tem que ser diferente de R2, assim como o nosso R3 ele tem que ser diferente de R4. Ou seja, no mesmo carbono, os ligantes precisam ser diferentes, tá? No mesmo carbono, os ligantes precisam ser diferentes. Isso é a condição básica para que ocorra aí a isomeria cis ou trans. Vamos analisar esses compostos. Eu vou chamar de composto A. Eu vou ter o composto B. Aí a pergunta é a seguinte: esses dois compostos são iguais ou são diferentes? Veja, vamos pegar aqui uma referência, ó. Se eu pego o F como referência, neste composto A, o F está em lado oposto, enquanto no composto B, ele está no mesmo lado. Esta molécula A é igual à molécula B? Sim, ela é igual à molécula B. O que aconteceu? Um giro. A molécula, por conter apenas uma ligação, ela girou. É como se tivesse uma torção da molécula. Aquilo que estava acima ficou invertido. Então, essa molécula A e B, elas não formam, né, isômeros cis trans. Por que elas não formam isômeros cis trans? Porque elas não obedecem essa regra aqui, tá? Onde você precisa de ter o quê? Uma dupla ligação sendo cadeia aberta, ok? Agora vamos verificar outro exemplo.
Vou colocar aqui molécula C, molécula D. Agora, analisando esta molécula, a gente pode traçar um plano imaginário, né, dentro dessa dupla ligação. Vou traçar um plano imaginário aqui. Essa molécula, ela pode formar uma geometria espacial cis e trans? Sim, pode. A molécula C é igual à molécula D? Não, são diferentes. Por que são diferentes? Porque aqui eu tenho uma dupla ligação. E essa dupla ligação ela não permite que façamos o giro, como aconteceu aqui, ó, que eu posso torcer a molécula, né? Você pode imaginar o seguinte. Você tem lá uma bolinha. E nessa bolinha, uma bolinha de isopor, você liga um eixo, ok? E aqui, ó, vamos colocar como se fosse um prego aqui. Agora vamos fazer o mesmo esquema, colocando um eixo. E eu vou colocar pregos também aqui. Eu vou chamar esse aqui de X, composto Y. Esses compostos são diferentes? Não são diferentes. Não são diferentes. Ou essas estruturas, esse brinquedo, né, são diferentes? Não. Apenas houve uma torção aqui, ó, né, por conter um eixo que foi invertido. Esse prego que está mostrado para baixo, ele agora, na segunda molécula, ó, ele foi torcido para cima. É como se você pegasse esse lado direito desse exemplo e desse um giro para cima. Então, o prego que estava para baixo ficou para cima. Agora, se eu tivesse, né, essas duas bolinhas aqui, imagina a bolinha de isopor, e eu colocasse dois eixos, você ia conseguir fazer a torção desse eixo para deixar dessa forma que está aqui? Não. Ao tentar torcer, o que ia acontecer? Esse eixo ia cruzar. Ele iria cruzar aqui, ó, e não haveria permissão. Você não ia conseguir chegar num exemplo desse aqui. Os eixos cruzados, certo? Então, por isso que nesse caso que eu falei aqui, se trata da mesma molécula e aqui na C e D são moléculas diferentes. Bom, agora que nós percebemos que essa molécula C ela é diferente de D e por possuir essa dupla ligação entre os carbonos não permite que façamos o giro, né? Então significa que essa molécula vista de forma espacial ela vai continuar assim e essa molécula D, em termos de espaço, os átomos ocupam o mesmo espaço, não havendo modificações entre C e D. Tá? Como nós vamos notar se a isomeria de C é cis ou se a isomeria de C é trans, né? A gente pega um referencial. Vamos pegar o cloro, por exemplo. Aqui o cloro está do lado de cima e aqui também, né? Lá de cima. Então, significa que o cloro está no mesmo plano. Se você traçar um plano aqui, né? Significa que o cloro está do mesmo lado, né? Os dois cloros estão do mesmo lado. Quando isso acontece, nós temos um caso de cis, certo? Agora, deste lado aqui, ó, traçando o plano imaginário, você vai perceber, nós pegamos o cloro como referência, percebe que os cloros estão em lados opostos. Quando isso ocorrer, ó, aquele referencial que você escolheu se encontra em lado oposto, nós temos o caso de isomeria do tipo trans, tá? Vou pegar aqui mais uma molécula. Essa molécula ela faz isomeria cis e trans? Ela tem a dupla ligação? Tem. Mas os ligantes dos carbonos são iguais? Não. Este hidrogênio é igual a este. No mesmo carbono você não pode ter ligantes iguais. Agora se eu coloco aqui CH2, CH3, agora sim nós podemos analisar se ela está fazendo isomeria espacial cis e trans. Por quê? No mesmo carbono, nós temos ligantes diferentes, né? R1 é diferente de R2, R3 é diferente de R4. Vamos analisar o grupo metil ou o grupo hidrogênio, tanto faz. Analisando aqui o grupo metil,
ele está em lado oposto. Eles se encontram em lado oposto, certo? Então, isso aqui seria um tipo de isomeria trans, espacial trans. Se a gente inverter, né, como seria o modelo cis desse composto? Simplesmente você vai colocar compostos do mesmo lado, os compostos que nós estamos nos referindo, né? Ok? Então, a nossa referência é o grupo etil, ele está do mesmo lado, portanto, neste caso seria cis. Tranquilo, galera? Simples assim. Quando você quiser saber se uma cadeia, né, uma molécula, ela faz isomeria cis ou trans, você vai precisar saber dessas situações, dessas condições. Primeiro, selecione a dupla ligação, né? Vai selecionando a dupla ligação e verifique se ao lado dos carbonos nós temos ligantes diferentes. No mesmo carbono eu preciso de ter ligantes diferentes. Agora nós vamos falar de isomeria espacial e IZ. Não é muito comum no ensino médio, mas às vezes cai aí em provas do Enem ou de vestibulares. Como é que é esse tipo de isomeria? É um detalhe, tá? É mais um detalhe aí. Lembrando que isomeria cis e trans E e Z formam isômeros que não são imagens espelhadas do outro. Isso aí nós vamos ver em isomeria óptica. Isomeria cis e trans vai produzir aí os diastereoisômeros, né? A diastereoisomeria. E a óptica, nós vamos ver mais para frente, vai produzir os enantiômeros, beleza? Então, como seria a isomeria espacial EZ? Isso acontece quando você tem a dupla ligação e todos os radicais, vou colocar aqui R1, R2, R3 e R4 são diferentes. Então, nessa dupla ligação, o R1 ele é diferente do R2, e é diferente do R3 e que é diferente do R4. Né? Anteriormente nós falamos que a condição para cis e trans R1 tem que ser diferente de R2, né? E R3 diferente de 4. Agora não, agora no detalhe aqui, ó, isomeria espacial E e Z, todos os ligantes da dupla tem que ser diferentes. Eu posso ter o isômero E, que vem do alemão, significa Etgeren, para nós é o mesmo que oposto. E eu posso ter o isômero Z, que também vem do alemão, zusammen, para nós significa juntos. Então vamos pegar as moléculas para fazer a análise se vai formar uma isomeria espacial do tipo E ou do tipo Z. Aqui, galera, você vai precisar de tabela periódica. Por quê? Como os ligantes são todos diferentes, o critério de análise vai ser baseado no número atômico dos elementos que estão ligados na dupla. Vamos pegar aqui a dupla, vamos colocar um flúor deste lado, um hidrogênio aqui embaixo, um bromo e um iodo. Vamos pegar outro aqui, outra dupla. Vamos colocar deste lado aqui, ó, vamos colocar os ligantes, né, na dupla. Vou colocar aqui o iodo, o bromo, o flúor e o H. Se eu fosse analisar por cis e trans, eu não iria conseguir, porque eu não tenho componentes iguais, ligantes iguais, nem do mesmo lado e nem lados opostos. Todos os ligantes aqui são diferentes. Aqui nós vamos analisar E e Z. Ok? Então, quando todos os ligantes da dupla forem diferentes, nós vamos analisar por Etgeren e Zusammen, que são opostos ou juntos. Como? Pelo número atômico. Então, quais são os números atômicos que nós vamos precisar aí? Vai precisar da tabela periódica, certo? E na tabela periódica você vai notar que o número atômico do flúor vale 9, do hidrogênio vale 1, do bromo vale 35 e do nosso iodo vale 53. Beleza. Sabendo disso, nós vamos pegar aqui, ó, o primeiro carbono. Quem tem maior número atômico, o F ou o H? Logicamente que é o F.
né? Porque o F tem 9 e o H tem 1. Desse carbono 2, quem tem maior número atômico? O bromo ou o iodo? O bromo tem 35 e o iodo 53. Então, no caso, o iodo tem maior número atômico, tem 53. O que aconteceu? Os elementos que possuem o maior número atômico, eles ficaram em lados opostos. Lados opostos seria uma isomeria do tipo E, né? Então, nós temos aqui esse primeiro composto, vou colocar aqui composto A, ele faz isomeria do tipo E, que são opostos, né? Se nós fôssemos dar um nome para esse composto aqui, né? O que a gente ia fazer? A gente ia colocar o E antes do nome. Antes do nome do composto, a gente colocaria o E. Agora, vamos chamar essa molécula aqui de B e vamos analisar. Primeiro carbono. Quem tem maior número atômico? O H ou o F? Obviamente que é o F, porque ele tem aí 9. Segundo carbono, quem tem maior número atômico? Iodo ou bromo? Iodo tem 53 e o bromo tem 35. Então, o nosso iodo tem maior número atômico. Veja que os elementos de maior número atômico ficaram do mesmo lado de um plano imaginário que você deve criar aqui, imaginando partindo a dupla do carbono. Parte para cima, parte para baixo, certo? Então, a partir desse plano, você imagina, ó. Eu tenho os números atômicos, os elementos com maiores números atômicos estão no mesmo plano, né? Esse aqui é o plano alfa, o plano beta. Então, o que acontece? Então, é o seguinte, neste composto B, nós temos a isomeria do tipo Z. Eles estão juntos. Ok? Então, isomeria Z é simplesmente isso. Quando você tem uma dupla ligação com os ligantes diferentes, você vai analisar esses ligantes pelo seu número atômico, né? Então, aí você precisa consultar a tabela periódica, porque por meio de isomeria cis e trans, não teria como a gente descobrir quem seria cis e quem seria trans. Né? Então, no caso, a gente pode até dizer, né, que o etigeren é um tipo de trans, né? Porque são opostos, e o nosso Zusammen seria um tipo de cis. Beleza, galera? Agora nós vamos ver o caso cadeias fechadas. Falei para vocês que pode acontecer também cis e trans em cadeias fechadas. Como que seria isso? Vou colocar um H aqui e um cloro aqui, um H aqui e um cloro aqui. Fazer outra cadeia. Agora nós vamos colocar o H deste lado, um cloro para cima, aqui o cloro para baixo e o H para cima. Já ficou bem tranquilo, né, galera? Quando a cadeia ela é fechada, não há necessidade de ter a dupla. Basta você imaginar um plano aqui, ó, cortando. E aí, se a gente pegar como análise o cloro dessa primeira molécula, o cloro está do mesmo lado, composto do mesmo lado, ó, seria o que? Uma isomeria do tipo cis. Pegar o cloro de novo como referência, lados opostos, né? Ligantes desse carbono estão em lados opostos, portanto aqui trans, né? Então não há necessidade de ter a dupla. A dupla é quando for cadeia aberta. Então para cadeias fechadas você faz a análise dessa forma. Tomar cuidado que às vezes o hidrogênio não aparece, ele fica subentendido, mas você sabe que quando você vai fazer a cadeia assim, é de imaginar que nós temos carbonos e hidrogênios. Bom, galera, então é isso. Isomeria espacial de astereoisomeria do tipo cis e trans e Z. Nós acabamos de ver com essa aula, tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre isomeria óptica. Não deixe de assistir o vídeo, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até lá.